Mas onde vou colocá-lo? Sonserina não. Sonserina não. Sonserina não. Tem certeza? Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua cabeça. Justamente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter. E no episódio de hoje, por que Harry Potter não foi para Sonserina? Por que o personagem de Harry decidiu não escolher a Sonserina? Ou por que o Chapéu Seletor não colocou o Harry na Sonserina? É basicamente isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. E se você em algum momento da sua vida já imaginou como seria o Harry na Sonserina, então deixa o like aqui embaixo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal, clica no botão vermelho, inscrever-se e ative as notificações. Uma das cenas mais marcantes de Harry Potter, eu diria, aconteceu lá no primeiro filme e no primeiro livro, Pedra Filosofal, quando nós vemos o Chapéu Seletor em dúvida, né, em qual casa colocar o Harry. Seria a Grifinória ou a Sonserina? E muitos fãs de Harry Potter me perguntam, é normal o Chapéu Seletor ficar em dúvida, né, entre colocar um aluno em mais de uma casa? Isso é completamente normal. Aí é que tá, quando acontece isso do Chapéu Seletor ficar em dúvida entre mais de uma casa, isso pode acontecer dele ficar em dúvida em 3, 4 casas, por mais que entre as 4 casas seja um caso mais raro, pode acontecer essa dúvida. Como por exemplo, a Hermione foi uma das bruxas que o Chapéu Seletor ficou em dúvida entre colocá-la na Corvinal ou na Grifinória, mas em relação ao Harry, que foi Grifinória e Sonserina, o que aconteceu naquele momento? E uma frase icônica que com certeza marcou a geração dos fãs de Harry Potter foi Sonserina não, Sonserina não. Essa frase foi dita pelo personagem Harry Potter quando o Chapéu Seletor ficou em dúvida justamente entre Grifinória e Sonserina. Mas por quê? Porque o Chapéu Seletor não colocou o Harry na Sonserina porque ele aceitou aquilo que o Harry estava falando. É muito importante nós pararmos para analisar agora que um aluno pode escolher qual casa de Hogwarts ele quer ficar, contanto que seja uma opção que o Chapéu Seletor esteja em dúvida. Então, se o Chapéu Seletor falou, ou é Grifinória ou é Sonserina, então eu tenho o direito de escolher para qual casa eu vou. É difícil você se colocar no lugar de Harry Potter e momentos antes daquela escolha do Chapéu Seletor, por exemplo, ele escolheu o Draco Malfoy, falando da Sonserina, que você vai perceber que alguns alunos são melhores que outros, então já tem esse porém. E nós também temos um momento que foi cortado nos filmes, onde nós vemos o personagem do Harry conversando com o Rony lá no Expresso de Hogwarts, e ele descobre que você sabe quem, o Lord Voldemort, pertenceu a essa casa. E além, né, dessa conversa com o Rony no Expresso de Hogwarts, nós também tivemos a conversa do Harry com o Hagrid lá no Caldeirão Furado, onde o Hagrid fala um pouco mal da Sonserina e reafirma o fato de que Voldemort pertenceu a essa casa. Aí fica difícil, né, porque nessa conversa o Harry descobriu também o quê? Que o Voldemort assassinou os pais dele. Então pro Harry é muito difícil que naquele momento ele escolhesse a Sonserina, porque tudo que ele ouviu falar dessa casa antes da escolha do Chapéu Seletor foi algo ruim. O Harry possui uma das características principais da casa da Sonserina, que é a ambição. E o Chapéu Seletor, ele deixa claro naquele instante que a Sonserina poderia ajudar o Harry a encontrar a grandeza que existe dentro dele. E uma das principais características da Grifinória é a coragem, isso que o Harry demonstra em diversos momentos dos livros e dos filmes de Harry Potter. Agora imagina você, sendo Harry naquela situação onde ele tinha que escolher entre a casa da Grifinória, que era uma casa que ele tinha ouvido falar super bem, e a Sonserina, que era uma casa que possui, né, essa má reputação entre os alunos e até mesmo em alguns professores. A frase "não há um bruxo mau que não tenha ido para Sonserina" marcou também, né? Ela foi dita pelo Rony nos filmes, e a gente para pra pensar, será que só porque um bruxo é mau é porque ele foi a Sonserina? E eu acredito que não. Já diria Dumbledore, né, gente? As escolhas são muito importantes que nós fazemos, então, independente de qual casa de Hogwarts você tem que escolher o caminho certo e não o caminho errado. Não há mal nenhum em ser ambicioso, em alcançar a grandeza. Na minha opinião, essa é uma das características mais legais da casa da Sonserina. Eu acho que quando alguém é ambicioso, quando alguém quer alcançar a grandeza, eu, por exemplo, eu me enxergo na Sonserina muito em relação a isso, porque é uma característica incrível para um ser humano, que é a ambição. E você pode usar a ambição, lógico, para alcançar a grandeza de forma negativa ou de forma positiva. O Harry escolheu a Grifinória, isso já foi o suficiente para o Chapéu Seletor
colocado naquela casa, mas os anos foram passando e eu tenho certeza que não, o Harry não se arrependeu da escolha dele, mas ele amadureceu bastante. E nós vemos um amadurecimento do Harry lá no epílogo de Relíquia da Morte, quando o Alvo Severo, um dos seus filhos, pergunta: e se eu cair na Sonserina? O Harry não tem mais aquele preconceito com a Sonserina e um dos principais fatores se chama Severus Snape. Ele até fala: um dos bruxos mais corajosos que eu já conheci foi dessa casa, então a Sonserina receberá um grande bruxo. Ah, mas tem outra coisa, né? Um dos filhos do Harry, o Alvo Severo, ele cai na casa da Sonserina e nós vemos esse acontecimento em Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a oitava história. Ah, mas a oitava história nem conta. Lógico que conta, gente. Eu sempre vi o Alvo Severo na Sonserina. Isso é claro, sempre foi claro pra mim que o filho do Harry ia cair numa casa diferente do pai, e lógico que o fato dele cair numa casa diferente afetou também um pouco a cabeça dele. E a gente faz várias perguntas, e eu acho que a principal das respostas é, como eu já falei diversas vezes nesse canal, não importa a casa de Hogwarts que você é, importa as suas escolhas, importa as suas ambições, importa quem você vai ficar ao lado, importa as suas ideias, então tudo isso importa. O chapéu seletor, ele possui características dos 4 fundadores de Hogwarts. Aquele chapéu pertenceu a Godrico Grifinória, então é óbvio que várias características de todos os fundadores, e também existe uma visão ali do chapéu seletor. Ele meio que enxerga o futuro daquela pessoa que está sentada ali e vê quais as características seriam essenciais para a vida dela. O Harry teria se tornado um grande bruxo na Sonserina? Será que ele seria o mesmo bruxo que ele é hoje se ele fosse para essa casa? Eu acho que assim, quando você é escolhido para uma casa de Hogwarts, várias coisas mudam, vários amigos novos são inseridos no seu vínculo pessoal, novas ideias, novas ambições, mas como eu falei pra vocês, a escolha que você vai fazer sempre será mais importante. O Harry poderia ter tido amigos como o Severus Snape teve, por exemplo, amigos que tinham fascinações, amigos que tinham ideias muito boas relacionadas aos Comensais da Morte, por exemplo, que foi o caso do Severo. Será que isso seria suficiente para o Harry se transformar em alguma pessoa diferente? O Harry poderia ser amigo, por exemplo, do Draco Malfoy, se ele não tivesse ouvido falar nada da Sonserina, por exemplo, e começasse a pegar ideais de que Comensais da Morte era algo bom. Nós poderíamos pegar detalhes que o Lorde das Trevas não era esse bruxo mau que todo mundo imagina, que, por exemplo, sangue puro são melhores que sangue ruins, né, que são pessoas que nascem de pais que não são bruxos. Então será que o Harry mudaria todas essas ideias dele? É algo que eu me pergunto bastante também, se uma casa de Hogwarts influencia o que o aluno será pelo resto da vida, e eu vou ficar muito contente se vocês colocarem aqui nos comentários qual é a opinião de vocês sobre isso. Você que acha que uma casa de Hogwarts é o suficiente para mudar o que a pessoa será no futuro, deixem aqui nos comentários. Por que o Harry não foi selecionado para a Sonserina então? Simplesmente porque ele não quis, o chapéu seletor ficou em dúvida, ele escolheu a Grifinória, e se o Harry seria um bom Sonserino, eu acho que isso só o futuro ia dizer. Agora eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham se Harry Potter fosse para a Sonserina? Será que ele seria um bom bruxo, um bruxo ruim? Será que ele pegaria as ideias de Lord Voldemort e dos alunos da sua casa? Isso é vocês que vão responder. Caso vocês tenham gostado do episódio de hoje, caso vocês tenham gostado de imaginar um pouco como Harry Potter seria na Sonserina, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no canal e, é claro, deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ficar muito contente em ler. Você pode me seguir nas redes sociais, vamos continuar essa discussão por lá. Será que Harry Potter seria um bom bruxo na Sonserina, um ruim? Me manda uma mensagem direta no Instagram, vamos conversar sobre isso. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito, feito e tchau!